Happy Wine, para você harmonizar com quem e quando quiser. Oferecimento: Restaurante Magnólia, Vinhos Ave Maria. Muito bem-vindos! Está começando mais um Happy Wine. Este programa que é um podcast, é um programa de rádio, é também um vídeo no YouTube. Nós estamos em todas as plataformas. E nós estamos aqui para falar de vinhos e de outros assuntos, não é mesmo? Eu sou a Bianca Carneiro e comigo sempre aqui fazendo companhia, Jéssica Piffet. Olá, boa tarde, noite, dia. Boa noite, boa tarde, enfim, a todos. Estamos aqui para mais um programa. Fernanda Guies. Olá! Agora a gente fica sem saber o que falar, né? Então, apenas tudo bem? E Karen de Nevia. Olá, pessoal que nos ouve, assiste, escuta, sei lá. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muito bem. Pode escolher a sua plataforma que nós estaremos lá. Exato. Não é mesmo? Muito bem, esse programa aqui está aqui para falar sobre vinhos de uma forma descomplicada. E hoje nós estamos tomando um vinho uruguaio que vai ter tudo a ver com a nossa pauta. Eu já vou adiantar a pauta para fazer sentido o vinho, né? Nós vamos falar sobre amizade. Que é o que permeia esse programa. Exato. E esse vinho, então, né? Por que eu disse que faz sentido? Porque é um vinho feito a muitas mãos, como uma relação deve ser. Gente, eu tô uma poetisa hoje, né? Viu só? Então é um vinho do Uruguai, né? Mas esse é um trisal, né, gente? Essa relação. Não, na verdade, amizade, na verdade é um... Ai, verdade. Nossa, a pessoa que não manja de matemática, eu já ia falar que é um sexal, né? Mas não, é um trisal. São 6 mãos. Isso aí com muitas mãozinhas aqui. Depois a gente posta o rótulo pra vocês. Isso. Mas eu peguei pra te entregar. Muito bem. É da bodega Garçon. Tem que ter uma língua pra falar espanhol, né? Que é do Uruguai, né? Famosa, bem famosa. Uma das maiores, eu acho, né? famosas, do Uruguai. E ele se chama Seis Manos. 6 mãos, caso você não entenda espanhol. Traduzindo. E precise desta tradução tão importante. Então, são 6 mãos de 3 pessoas da vinícola que participam, né? Pra fazer esse vinho. Que é o enólogo, o chefe e o sommelier. E aí são 3 uvas também. Querem descorrer sobre as uvas? Nós temos Taná, Cabernet Franc e Marcelin. Sabe que eu acho que antes da gente discorrer sobre as uvas, só recapitulando, Bianca, a gente tem o sommelier, o enólogo e o chefe de cozinha. E o chefe de cozinha. E é muito bacana a gente falar dessas 3 pessoas que foram as responsáveis antes de falar pelas uvas, né? Que muita gente confunde o papel de cada um na hora de fazer o vinho. E que tá tudo muito entrelaçado, né, gente? O enólogo... contribuam aí, colegas, mas o enólogo, ele é o responsável pela criação, pelo blend, por controlar as videiras, qual é, né, a produção, as escolhas enológicas daquele vinho, né? As escolhas mais químicas técnicas, e mais técnicas, né? O que vai misturar com o que... A hora de colher, isso não é só a responsabilidade do enólogo, mas ele controla isso, né? Às vezes tem que pegar a uva um pouquinho antes ou deixar ela um pouquinho depois. Aí vem o sommelier, que é um técnico degustador, né? E ele vai ter toda essa questão, essa expertise para dizer o que é aquele vinho, a acidez, que o enólogo também tem, mas de uma maneira diferente. Então o sommelier é essa parte mais de curadoria mesmo, né? De serviço também, né? O papel do sommelier é muito no servir, total, né? Também, além da curadoria, né? Como servir o vinho, temperatura, como armazenar, que o enólogo também sabe, mas o sommelier aprofunda. Aí tem o chefe de cozinha, né? Que muitas vinícolas têm seus restaurantes próprios ou fazem harmonizações específicas, guiadas, enfim. E a gastronomia, gente, o vinho é gastronomia também, mas andam muito de mãos dadas. E a gente já falou aqui várias vezes nesse programa de quão legal é essa questão. A Fê também faz isso no MAG, pode falar, mas de harmonizar os pratos, né? A gastronomia com o vinho, e aí que entra o chefe de cozinha junto com o sommelier, especificamente para criar essas combinações que são incríveis, porque quando a gente chega, né, aí com queijo, sei lá, com um risoto e entra o vinho, muda tudo, né?
Exato, sabe que eu gosto da alusão, assim, às vezes, do enólogo e do sommelier um pouco ao engenheiro civil e o arquiteto, né? Porque, né, é um pouco... E se tu parar pra pensar, são até perfis tutoriais, eles são meio... É o mais bruto, né? Isso, Fala, né? Tá ali no enólogo, né? Que é quem tem contato com o solo, né? Com a videira, né? E o sommelier, ele traz essa questão do mercado, né? Até eu vou dizer, como o arquiteto traz do cliente, assim, né? Então, o sommelier, ele vem também... muitas vezes, ele pontua o que está faltando no mercado ou dentro daquele escopo da vinícola, né? A vinícola tem toda aquela linha, né? De vários vinhos. Tá, aqui está faltando um vinho mais comercial, um vinho mais gastronômico, né? Uma linha que seja específica para restaurantes, que muitas vinícolas também têm isso, que são vinhos... Como tem as que tem os específicos de mercado, né? Que é o vinho mais bastantão, todo dia, entrada, que tá ali nos mercados, né? Que muitas vezes nem é oferecido na carta para os restaurantes, né? Na venda. Então o sommelier faz ali, mas eu fiquei bem surpresa, porque sinceramente foi a primeira vez que eu vi um vinho onde o chefe interferiu diretamente. Eu também me surpreendi. Então, mesmo que na gastronomia isso aconteça, mas não ali tão explícito, né? Como tá no caso desse. Estou curiosa, fiquei curiosa, mas não tenho essa informação pra dizer qual foi o pitaco do chefe, né? Não tem, né? E agora me veio uma coisa na cabeça que... Será que é algo só marqueteiro? Pra gente justamente falar. O marketing vende, né? Já me vendeu. Funcionou. 6 mãos vende mais do que 4, mas pensando, concordo que o título fica mais harmônico e toda essa questão, mas eu acho que além do marketing, se o chefe de verdade interferiu e teve voz, eu acho muito interessante, porque eles têm um restaurante... aliás, gente, o restaurante da Garzon não é o do Francis Mallmann, ou eles têm um outro paralelo a isso? Eu estive lá quando eu comprei esse vinho. Que o Mallmann tem vários restaurantes, né? Mas eu acho que ele tem aqui dentro... É que eu não sei, eu gente, contextualizando, o chefe Francis Mallmann, argentino, né, radicado na França, tem restaurantes ao redor do mundo, mas ele tem muito essa questão muito forte de trabalhar com o fogo, né? Então fazer legumes no fogo, carne no fogo, e peixes, e toda essa questão bem primitiva, digamos assim, de enterrar as coisas na terra. Então ele é um chefe muito bacana. E ele tem... Acertou. Foi? Que na verdade acontece, ele assina, vamos dizer, ali o restaurante dentro da Bodega Garzon. Não necessariamente, né, ele tá ali, sim, né, operando, diretamente, mas sim, é do Mallmann. É lindíssima, né? Bianca conhece mais. Eu estive uma vez na Garzon, mas não fiquei pra almoçar, fiz o tour ali, comemos só umas bocaditos e tomamos uma vinhota. É muito bonito, né? É lindíssimo, né? O espaço é muito bonito. E eu fui na Vindima. Então eles têm toda aquela coisa de enoturismo mesmo, né? Não a tua vindima. Eu sempre olho assim, o que você passou, então eu te acolho. Eu passei muito bem nessa vindima. Foi a vindima só aquela bonitinha, né? Comercial. Lúdica. Não, e assim, comparando, né, com as opções que a gente tem aqui, que eu também já fui em vindimas aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, lá é muito mais sofisticado, sabe? É tudo muito mais, né? Era a vindima que a Jéssica tinha ido. Tu ganha um chapéu, daí tu tem as luvas, daí tu ganha um negocinho, sabe? É tudo muito bonitinho. Tu colhe 2 uvinhas, tá bom. Isso, exato. E eu sempre penso que eles ficam muito apavorados, né? Lá vem esses turistas pegar nas minhas uvas. Sim, estragar. Colher tudo errado de forma desordenada, né? Quem gente, tem toque... é certo que essas uvas que são colhidas ali, elas são feitas, sei lá, depois ela serve pro vinho... Exato, pra qualquer coisa, né? Aquele outro que nem uma uva de mesa. Que nem leva o nome da vinícola. E, enfim, daí tem todo o passeio e realmente eu almocei lá e é muito bom, um restaurante belíssimo e muito gostoso. E eu me lembro muito no tour lá que tinha o cara, né, que fazia ali as informações, o guia e tal. E aí ele falou sobre a Marcelin. E aí ele falou, não, porque a Marcelin não tem em muitos outros lugares, é mais difícil de achar. E eu levantei o dedo e disse, não, no Rio Grande do Sul tem Marcelin. Brasil! E quem ouve esse programa a gente já falou outras vezes que é uma uva bem utilizada pra fazer blends, né? Ela sim, só bem não... versátil, exato. Ela só não aparece tanto, mas ela é bastante utilizada. E que se deu muito bem aqui, cara. Exato. Mas, voltando então, quais são as 3 uvas desse rótulo? Taná, que a gente acaba sempre identificando com o Uruguai. Sim, clássico. O Cabernet Franc, que também é muito plantado aqui, né? E a Marcelin. Eu voto que o enólogo votou na Taná. Pois é! O sommelier na Cabernet Franc e o chefe na Marcelin.
Então, meu voto. E Apostado. qual seria Ganhamos o quê? se a gente fizesse o nosso 8 mãos? De... O que cada uma escolheria? Ai, Ai, Vocês gente, foram contar, essa certeza? eu só tô olhando pra minha mão. eu preciso fazer a unha também. A unha tá horrível. A minha também. Mas eu vou copiar o palpite da Fê do sommelier e eu colocaria... É de um vinho tinto que a gente tá falando? Isso. Porque se vamos no fosse de um tinto, vinho tinto, eu escolheria ou Cabernet Franc ou Petit Verdot, que são duas uvas que eu gosto muito em blends, já que a gente tá falando de várias mãos. Muito bem. Ai, tu sabe? Eu não sei se eu tenho... Fiquei pensando, a minha Eu não primeira tenho de cara capacidade foi Pinot técnica. Noir. Tem aquela que tu gosta, tu não é do Pinot? Eu sim, totalmente do Pinot, mas É eu não... que eu não sei se eu gosto, mas aí essa é a mágica, Exato. né? Como a gente eu não sei o que eu penso do Pinot com muitas outras Tu uvas. sabe que o Pinot, ele é muito delicado, Pois assim. é. E a verdade, o Pinot não aparece quase tanto em blends. Eu já tô nervosa. Eu sou a pessoa que, daquela programa do Porta dos Fundos do Espoleto, eles certamente se basearam em mim. Exato. Essa coisa, porque ela fica, tomate, eu não sei o que mais tu quer? Eu falei, meu Deus, peraí, eu escolhi tomate, eu escolhi isso, combina o que mais combina. Não, e eu nem gosto de tomate, eu escolhi tomate. Bota pepino, bota pepino aí mesmo, vai. Eu vou no Pinot porque eu gosto de Pinot. Agora, se combina... aí já é para difícil. dizer e pegar questão de personalidade, porque no Papardelli, quando eu vou, só a alegria do pessoal que atende, porque eu já chego certa com a massa, com a porção, com os Ai, que molhos. organizada. E eu peço sempre a mesma coisa. E eu não sou uma pessoa organizada. Então eu confundo Freud. Freud é Freud tá lá em cima, né? Eu fiquei pensando, o Freud? Já que a gente tá falando do Papardelli, né? Paulo André, maravilhoso. No Papardelli, que eu adoro ir, porque a massa dele é espetacular. Ele faz uma massa caseira de primeira. Pessoal que ainda não provou, que fica pagando pau pra outras casas de massa. Experimenta o Paulo André, que vocês não vão se arrepender. A massa do Paulo André. A massa do Paulo André. o Paulo André, não podemos falar, né? Não me comprometo. Mas eu chego lá, eu só escolho a massa e falo, Paulo André, vai, a massa é essa. Eu gosto de faz a fazer baixa. isso. Eu gosto de fazer Eu isso sou também. dessas E também. Ele eu nunca tenho me medo, decepciona. gente. Eu sou super desprendida. Eu tenho medo. Eu preciso... Aí a gente trata na terapia, mas o meu Controladora. controle não me deixa fazer isso. A pessoa decide, depois ela para na minha mesa e fala... Tá bom, eu não vou, já escapífera não sabe disfarçar, então melhor não. Eu vou lá e escolho certeira todas as vezes. Eu deixo. Eu vou pegar esse teu gancho da terapia, então, pra gente entrar na pauta de hoje, né, que é a amizade. As tuas amigas ocupam muito espaço na tua terapia? Nossa, não. Ai, que bom. Não. Ufa. Na verdade, as minhas quando amigas... elas esquecem teu aniversário? Nossa, e sabe que é interessantíssimo, mas as amizades, assim, eu sou muito esclarecida com as minhas amigas. E eu tenho um ônus e bônus. Eu acho que até vou olhar pra Fê. Big Brother! Confessionário. Vamos ali tomar uma água. Enfim, gente, mas eu sou assim com todas, mas... Eu e a Fê, há um tempo atrás, enfim, mandei uma mensagem pra ela e ela me devolveu a mensagem. Acho que é muito válido. E foi muito bom, porque eu acho que tinham coisas pra nós duas falarmos. E eu acho que é por isso que não ocupa tanto tempo na minha terapia, as minhas amizades. Porque sempre que eu tenho uma questão, eu acho que a amizade é isso, né, gente? Você poder olhar pra pessoa e falar, olha, te amo, né? Assim, vamos acontecendo alguma vamos coisa. continuar essa amizade, mas assim, tá ruim nesse Sim, sentido. pra mim vamos não tá legal, esclarecer né? isso, né? E eu acho que muitos relacionamentos, né? E é claro, quando a gente fala... Sim, ajudaria bastante. Ajudaria Né? muito se a gente pudesse falar. Porque assim como a gente... Gente, é muito difícil nós estarmos com um sentimento e o outro não estar com o mesmo sentimento. Não igual, Algo mas sempre assim, tem. Pode ser intensidades diferentes, né? Isso. Mas eu também concordo. Você me fala quando eu falo isso dos casais, né? Você me fala, nunca tá maravilhoso pra um lado e ruim pro outro. Exato, Pode ser que pra um esteja pior do que pro outro, mas... Exatamente. Né, Eu não sempre. queira ver, não queira enfrentar aquilo, né? Porque eu tava, né, lendo sobre isso e eu gostei de um termo que fala de as amizades de baixa manutenção e amizades de alta manutenção, né? Porque Eu sou uma de baixa, mas não tem. Tu é de baixa. Eu sou, porque eu também sou também. Sim. Mas eu acho que também tem uma interpretação que é as que precisam ter uma alta manutenção, entende? Então, assim, tem amigos que é isso, assim, estão sempre te demandando psicologicamente, estão sempre pedindo coisas, né? E tu parece que tem que estar sempre à disposição daquela pessoa, né? Por isso que eu brinquei da terapia também, claro, né? Pra mim também não é uma coisa que toma conta, mas às vezes a gente tem tanta interação e ocupa espaço na vida que acaba trazendo pra isso, né? Mas é muito ruim quando tem de alta manutenção pra mim, né? Assim, porque
é aquilo, né? Tu tem que... Da vida tem que ser bom, né? Eu gosto de uma pessoa que fala assim, relacionamento tem que ser bom pra todo mundo, né? Nem sempre mas tem que ser bom, né? Sim. Então, quando tá uma coisa muito pesada, é difícil, né? E eu acho que isso que tu falou de poder falar, não é sempre que a gente consegue, não é sempre que a gente pode. Sim, porque eu falei pra você. Que bom que tu trocou de assunto. E é o risco, né? É o risco de, eu não quero perder, né? Só que a pessoa só tá ali porque ela quer, não é porque eu falei, porque eu não falei. É porque também tem, às vezes, assim, coisas que tu vai falar, mas a pessoa tá disposta pra ouvir. Exato. Sabe? Tem essa questão também. Então, eu tenho, como sou da mesma cidade a vida toda, eu tenho amigas de infância, eu tenho o grupo das amigas, tem 10 amigas, a gente se encontra, né? E dilemas de cada uma, a vida foi... Eu acho lindo essa... de escola e de criança mesmo, de jardim de infância. E a vida vai levando para vários lados, mas a gente se encontra, então, são amizades de baixa manutenção. Mas tem também aqueles momentos que tu tem que respeitar, porque por mais que tu veja que a pessoa tá indo pra um lado ruim, ou que ela tá num momento não muito legal, tem pessoas que não estão preparadas pra te ouvir, né? Não estão preparadas pra te dar esse toque. Então tu respeita o momento, né? Deixa ela ser protagonista do estresse dela, a escolha que ela tem, né? Sim. E acho que essa também é uma boa dica para relações de bastante tempo e de baixa manutenção. Sabe o que eu penso? Eu tenho muitas amigas, não. Eu tenho exatamente 5 amigas que são minhas amigas de infância, assim. A maioria dessas são minhas amigas desde que eu tenho 6 anos de idade. Também ali do prézinho em diante. E eu gosto muito delas, a gente se encontra, a gente tem um grupo juntas. Enfim, agora eu vou num show em novembro com uma delas. Mas quando eu olho, e muito honestamente nós já tivemos essa conversa, se a gente estivesse se conhecendo hoje, eu não seria amiga delas. Assim, não teria um mínimo de interesse, né? E às vezes... Ai, gente, é horrível falar isso, mas eu vou compartilhar. Que às vezes tem uma delas em específico que tenha outras que mandam stories e falam, tipo, olha o que a fulana tá fazendo às 3 da tarde de uma segunda-feira. Daí eu fico assim, ai, Deus me perdoa por comentar, não vou comentar, né? Enfim. E aí eu me sinto muito mal, gente. Eu já falei isso tanto no Happy Wine quanto em conversas privadas nossas, que quando eu começo a falar mal ou sentir alguma coisa ruim com uma amiga minha, é o momento de eu ir falar com ela, enfim. Porque eu não gosto disso e tal. Mas essa amiga específica, assim, a gente fica todo mundo... né? Mas por questões que vocês veem de comportamento, Não, assim. Mundos diferentes também. É um mundo muito entendi. diferente. E eu vou trazer isso porque essa minha amiga, ela é filha única e ela é herdeira. E... Tu tá com inveja? Não. E sabe, assim, óbvio. Claro! Eu também estaria. Óbvio que eu gostaria de ser herdeira, mas já, né, trazendo esse exemplo, ela é uma herdeira que ela não curte. Tipo assim, eu, Jéssica herdeira, eu estaria bebendo vinho às 3 horas da tarde, não assistindo a Bela e a Fera, né? É isso que Ou eu assistindo a Bela e a Fera tomando vinho. né? Essa mesma amiga, ela foi pra Miami, ela ficou 1 mês, ela nunca tinha ido pra fora do país e ela ficou 1 mês na casa dos amigos, ela não destravou Miami. Entendi. Então são esses os comentários, né, que as donas da razão, eu e as outras amigas, a gente faz. Mas é essa questão e é por isso mesmo que eu falo, provavelmente eu não me relacionaria com essa amiga, ela tem muitas qualidades, ela é uma pessoa muito querida, mas, né, enfim, se nós os conhecêssemos hoje, não despertaria o meu interesse, nós não teríamos assunto, né? Vocês têm uma história, né? Isso faz muita diferença. Mas isso não é até com relação a relacionamentos também. Tipo, quando a gente tem um relacionamento de muito tempo, de muitos anos, a gente vai se transformando, né? Tanto que relacionamentos terminam muito por isso, porque a gente se transforma numa outra pessoa, aquela pessoa numa outra, e essas duas pessoas não têm nada mais a ver. Mas com amizade também tem um pouco disso. De daqui a pouco, sei lá, algum momento da vida, tu senta na mesa com a fulana e pensa, nossa, mas em que momento que a gente foi tão íntima, né? Mas daqui a pouco ali na frente, tem coisas que às vezes quando mexe em coisas muito especiais assim na vida, tipo momentos muito críticos, que tu sente que na verdade tem a intenção e a intensidade do carinho, do sabe, de quanto essa amizade, essa relação é especial. E aí tu
Bonito se ela vai pra isso. Miami, não curte. Achei bonito isso, mas é Nossa. bem isso, né? Desses momentos, assim, eu brinco, né? Que eu também tenho um grupo de amigas, acho que todo mundo, né, tem também de muito tempo. E eu sempre brinco que os momentos é assim, não sei quantas de nós já se separou, já se divorciou, já teve que sair de casa e todo mundo tava lá fazendo a malinha, juntando os Ajudando trapinhos, na mudança. ajudando na mudança e vamos lá de Isso aí. novo e tal. E é isso, né? E nesses momentos que, beleza, talvez ali não tem mais tanta afinidade nisso, naquilo, mas na hora do pega pra capar, como diz minha mãe. Sabe, Bianca, como isso... Karen sábia, como sempre. Mas sabe que isso é É muito que eu não sou da primeira interessante. fervura, né? Muita coisa aconteceu Esse aqui cabelo nesse... branco é à toa. Muita coisa aconteceu aqui. E sabe que quando eu estive, a minha última ida pra São Paulo foi em janeiro. Enfim, né? Eu compartilhei algumas situações. Teve uma das minhas amigas que ela disse assim: uma coisa é fato, Gé. Lá elas me chamam de Gé. Sem casa, você não fica. Você quer mudar de estado, voltar pra cá. bem isso, Enfim, a bem minha casa tá aberta. E é muito. Aquilo foi muito sincero. Enfim, eu sabia que eu poderia contar com aquele acolhimento. Então, independente das diferenças, Sim. estão ali. E não é com qualquer pessoa que a gente. Qualquer amigo, né? Porque tem amigos Sim. e amigos e Amigos de e vários, colegas, né? amigos Mas e colegas. como os de infância tem um laço diferente, né? Eu falo assim, porque às vezes tu fica milênios sem ver a pessoa, mas sempre tem algo que te... Um vínculo. Um vínculo, Tá né? fora. Que eu acho que elas funcionam bem quando elas são, assim, meio distantes. Talvez se eu tivesse que manter uma relação diária com Sim. essas amigas que eram da infância, talvez eu não talvez ia até acabar com o negócio. Mas como é só esporadicamente e tu só traz essas lembranças daquela época, Sim. fica tudo muito da... É tipo namoro à distância isso, né? Exato. Fica só a parte boa, será que né? esse é o futuro? Eu sou a favor. Tipo assim, ótimo. Mas acho que tem duas situações também que a gente pode botar meio à prova as relações de amizade. Uma é viagem, que também, né? Tu passa por situações sim. que nem sempre passou, enfim. E a outra é morar junto. Não sei se vocês já moraram junto com a amiga. Nunca morei. Nunca tive morei. essa experiência. Dividir casa também é tipo, tudo muito lindo passar um final de semana na praia. Mas morar junto e ter uma rotina, porque isso inclui muitas outras coisas, né? Além de, sei lá, gastos, organização, Sim. né? Regras e tal. Ai, todo mundo tem o seu, né? Ali, o seu seu deslize. toque, o seu O neurose, seu deslize. Quanto tudo. mais perfeito, tem o seu deslizezinho, Tem, né? gente, eu sou- Não arruma a cama, ou joga a toalha, não sei o quê, ou exato. faz isso, ou faz aquilo. E Eu não- impor limites é difícil, né? Numa situação dessa, assim, Nossa, né? muito. Gente, morar junto pra mim é assim com amigo. Eu rezo a agradeço. Deus Que e nunca já precise. porque nem é um amigo, eu sou a mala. Então eu sei que isso criaria. Mas uma consciência é situação- importante. Não. Eu tenho que defender a Jéssica. Olha Pelo aí. seguinte, eu vou defender com uma fala do Vale Tudo da novela, Adoro. que tá até agora na minha cabeça, que eu, assim, não sei quem escreveu aquilo, mas foi, assim, Certeiro. cirúrgico. E sabe quando tu... era isso o tempo todo, porque eu nunca consegui contextualizar e colocar isso. Sabe o que acontece? É que a gente tem que falar o óbvio, né? Daí a maluca é nós. E aí era uma conversa entre um homem e uma mulher e disse: vocês homens têm um jeitinho, né? Um jeitinho de que a gente tem que falar o óbvio, porque senão a gente é maluca. Mas se a gente não falar o óbvio, a gente também é maluca, né? Que o cara não tava querendo assumir ela, chamou ela de amiga. Disse: como assim sou tua amiga se a gente não é amigo? E só eu ter que te dizer isso já me faz parecer maluca. Mas se eu não te disser, também. Então, assim, a casa... a vida, a organização e o dia a dia, aquelas coisas, e as manutenções das relações, é porque a gente tem que ficar repetindo o óbvio. E a maluca é sempre quem fica repetindo o óbvio. Que, né? O lixo não vai sozinho para lá, a louça não vai? Se não tem fada madrinha, né? Não tem os passarinhos vêm aqui fazer a comida, Levam. limpar o chão, recolher o lixo, aquelas coisas da vida, assim. E vocês já estragaram uma amizade ficando com a pessoa? Tarará. Ah, mas eu vou ter que fazer um comeback aqui pra te amiga. Porque isso estraga a amizade, né? É difícil ter um amigo ali que tu pega de vez em quando, mas isso sempre continuar assim por Não, muito tempo. eu já fiquei amiga de pessoas com quem eu ficava. Eu não tenho problema. Como é Mas que é? eu já fiquei amiga de caras é? com quem eu fiquei. Tipo, aham. não vou mais ficar, mas vamos ser amigos. Isso. Uhum. E tá até hoje nessa amizade. Gente, Isso que é saudável. novo, isso é novo, né? É.
Porque ex-amigo também é uma coisa difícil. Tá, não né? é um amigo que eu convivo todo dia, né? Sim. Mas Já assim, demitiram encontro na rua. amigos? Já? Demitiram? Isso também é difícil, né? esse é Trabalhar profundo, comigo. né? Ai, agora até me deu um frio. Não quis nem falar de demitir. Eu falei de demitir. Não, falando de Da demitir, amizade. da amizade. trabalhar junto. Não de trabalhar Gente, junto, mas demitir, assim, de cortar da vida. Eu entende? já. Sim. Eu já. Sim, eu tenho E eu uns vou amigos. dizer pra vocês, tá me dando E é- calor. Agora eu vou tirar. Eu também tô com Gente, calor. tá Mas calor. é difícil. Pra mim foi uma perda, assim. Foi bem difícil. No meu caso, não, gente. E não foi. Tipo assim, foi bem tranquilo. Se livrou? Me livrei. Mas eu fiquei até muito assim, porque eu nunca tive nenhuma desavença grave com ninguém de olhar e falar assim, nossa, eu não quero mais ter essas pessoas na minha vida. Este casal em específico... Ai, gente, e ali teve início também, questões políticas, teve várias coisas, questões até de vacina, e eu nunca briguei com nenhum amigo meu íntimo, muito mais, assim, porque vacina e toma, vota em fulano, vota em ciclano, sempre reagimos muito bem. Esse casal não reagiu bem, e era um casal mais velho, é um casal mais velho, tipo 50 a mais. Eu fiquei muito surpresa, assim, que eles começaram a ter uma reatividade em minha relação. E aí eu falei assim, olha, quer saber? Tipo, cortei do Instagram, começa ali, né? Ah, enfim, várias coisas. Mas foi a primeira vez que eu falei, não quero mais ter relacionamento com essas pessoas. Mas não teve terei. um fechamento de uma conversa, que nem um relacionamento. Então tá, Não. agora vai cada um pro lado. Nunca. Eu tenho Mercúrio em Gêmeos, sempre tem um fechamento com uma conversa, sempre vai ter, né? Eu chamei as pessoas, né, em Olha, questão, e demitiu. e falei... Ainda bem que ela me chamou pra chincha, né? Só pra dar uma... Não, eu chamei, fomos em um café e eu falei, olha, isso foi muito ruim, muito desagradável. Eu fiquei parecendo a maluca, né? Falaram, Porque falou não, óbvio. mas você reagiu dessa forma. E aí eu falei, olha, gente, né? Não é bem assim, tarará. Enfim, encerramos ali. Mas sim, houve um fechamento. Houve um fechamento. Houve um fechamento. Adorei. Tem data de encerramento da amizade? Tem data de encerramento, mas sabe o que é o mais louco? E vou falar isso aqui também. Eu encontrei com eles, fazia muito tempo que nós não nos víamos. Eu encontrei com eles no Empório Fora Canela. Canela. E eles vieram me cumprimentar como se nada tivesse acontecido, tipo, 2 anos depois. Mas tu não acha que isso é educação? Não, porque Como não tivesse acontecido, porque se eu como não assim? tivesse visto eles, tipo assim, eu não vi eles corrigindo. Eles eles foram te me procurar. cumprimentar porque eles quiseram. Ah, não foi que Mas eu tem achei educação. saudável. Eu achei louco. Mas eu não sei, nossa. né? Porque encontrar ex é difícil. Tu não sabe muito como agir. Cara, né? eu moro em cidade pequena, eu tenho 51 anos de idade, eu passei a maior parte da minha vida solteira. Se eu me preocupar com isso, minha querida, eu mudo de cidade. Eu tô cagando. Vocês querem meu pai? Pode ser amigo. Sinto até. muito, Sinto sinto muito, é isso. Mas e essa conexão também, a gente tava falando, tu falou, né, de passar muito tempo sem falar e aí às vezes ser distante, né, amigos de antigamente ser distante ou não, ou tu passa muito tempo e continua sendo, né, uma pessoa muito próxima. E já aconteceu também de ter uma conexão com pessoas que não eram amigas, tá começando a se aproximar e, meu Deus, eu conheço essa pessoa a vida inteira. Fazendo amizade adulta, assim, né? Então, Como é que é pra vocês? Até quando a gente falou sobre esse podcast, eu tenho outro grupo que é Amigas Degradê. Olha! Amigas Degradê, sim, que são amigas, Camila e Marlova, que, né, enfim, a Marlova hoje mora no Canadá, aquela coisa toda. A gente se conheceu no trabalho em 2017 e a gente ficou muito amigas. Tanto amigas que eu e a Camila fomos madrinhas do casamento da Marlova, a gente passava o final de semana juntas. E o Amigas Degradê foi porque a gente foi pra Porto Alegre uma vez juntas. E a gente foi numa loja lá de make e tal, e tinha um cara maquiando, e ele foi maquiar nós três. E aí ele foi botar a base, né? E aí disse, nossa, vocês são as amigas degradê, porque Muito eu, bom. a Camila e a Marlova. A Marlova de agudo, né? Bem Muito bom. branca. De agudo, fiquei pensando. E a gente agudo. tem até hoje, o nosso grupo é Amigas Degradê, amigas que eu fiz em 2017, pouco tempo atrás. Mas 2023 também, quando eu fui trabalhar numa outra empresa, conheci Laís, que tá lá em Brasília. Sim. Que foi também, a gente se fala até hoje, troca, ela veio pra cá, a gente, enfim, se encontrou, é uma pessoa que, é claro, é distância, mas participa, eu participo da vida dela. Sim, faço amigas bem Mas tranquilas. sabe que esse negócio de fazer amizade de adulto, que todo mundo fala que é uma dificuldade, assim, né, na verdade. E eu fico pensando se a dificuldade é em criar relação ou é a preocupação se o outro me enxerga com um amigo que nem eu enxergo ele.
Entenderam meu raciocínio? Vai lá, Porque eu vou dizer aprofunda. que esse, eu às vezes fico pensando, eu crio laços muito fáceis com as pessoas, assim, mas eu sempre me pergunto assim, mas será que Aham. pra essa ela. pessoa... Uma pausa Saída estratégica. estratégica. Pra quem não tá nos vendo. É pro meu aniversário. Ah, a gente recebeu um delivery. Ia se encontrar em outro momento se não fosse aqui. Corta depois, Andy. Não, vamos corta, seguir que a vida é de deixa. verdade. Isso Pra quem aí. não tá Só nos não tem vendo. balde de gelo, não tem nada, tá? Depois de Então vamos tomar rápido esse, porque Quem não tá nos vendo no YouTube ou no Spotify, tá só escutando na rádio ou no Spotify. A Jéssica deu uma escapadinha, a gente ficou, bom, tá com uma dor de barriga, eu fiquei, né? E ela foi buscar um espumante Recebeu um brute Recebi. pra comemorar o seu recente aniversário. 31 aninhos. Estamos muito felizes. Nossa, eu adorei essa escapada. Amiga, eu tô muito Tu jovem. fez esse pedido tudo enquanto aqui durante o programa, Exatamente, assim? foi quando vocês me deram um bolinho e eu tive a ideia. Ah, eu falei, boa. lembra que eu tinha falado que a gente precisava brindar ao meu aniversário? Como eu sabia que ia ser difícil juntar, então vamos brindar aqui, então. Muito bom, eu amei. Isso é a amiga que a gente quer, gente. A gente Põe a garrafa na mesa. põe a Isso aí, garrafa na isso aí. mesa. Vou mudar, agora vou usar essa. Põe, né? Põe a garrafa na mesa. É isso. Porque a amizade se tem uma coisa que une amigos é vinho, né? Nossa, no nosso caso, a gente pode provar, né? Inclusive. Porque o vinho ele tá presente, né? Gente, eu fiquei chocada quando eu lembrei, eu não me lembrava dessa informação que a gente não era amigas Exato. antes, assim, né? É verdade. Todas nós, antes desse Happy Wine. Sim, eu só te conhecia. As Pois duas é. aqui eu não conhecia. Não, e eu nem conhecia a Bianca e eu não conhecia a Karen. Tipo assim, gente, né? Conhecia de vê-las, né? Sim. E a Karen, principalmente a Bianca, eu tenho menos lembrança, É, mas de eu ver no também. Empório. Eu lembro da Mari, tipo, Pequena. pequena e tal. Mariana se criou naqueles sofazinho naquele vermelho. Muito É, dormiu lá. Mas eu não tinha, né, contato, convívio, enfim. E eu já falei isso, falando de amizade, eu já falei isso em vários outros programas, mas eu entrei de penetra no Happy Wine. Eu não estava no quadro oficial, eu estava... No quadro, ela é a reserva. Eu não estava escalada e a Carol Bertoglio, quem eu já conhecia, postou uma foto e eu falei, meu Deus, eu quero participar desse programa, como é que faz? E aí, né? Jura? Nem Ah, isso eu não parte. sabia. Tu reivindicou. Mas como assim? Tinha uma foto só de vocês. A primeira foto do programa não estou, gente. Tanto A é- Beta ia A participar gente, também, a né? gente criou tudo sem falar com ela, né? Na verdade, eu Isso. devo ter entrado no lugar da Beta, como ela não Isso, quis a isso posição. Eu entrei. Ah. Aí, gente, fica aí a motivacional pra você que quer mandar um currículo, quer participar de uma vaga. Né? Coloque ali, ó. Gente, eu não estou escalada, mas eu tenho interesse. E se mandar o currículo com uma garrafa de vinho, sobe na pilha dos currículos. Eu tenho competências. Acho que 5 anos depois eu tô aprovada, né, amiga? Poxa, poxa, Com né, certeza, Jéssica? com certeza. Poxa. E a gente tá falando da Beta, que é a irmã da Fê, né? Pra quem não sabe. E a amizade entre irmãos, todas nós temos irmãos aqui, né? Ou Sim. irmãs, enfim. Tu sabe que eu sempre dividi essa questão. É difícil. Assim, eu nunca fui super amiga, assim, sabe? Uma Aquela coisa, uma coisa, de, outra coisa, coisa. Irmão, amigo, Ah. assim, sabe? Duas coisas separadas, assim. Nessa história que nem mãe. Eu sou assim, sua mãe, Não, amiga. nem pensar, eu Mãe também. é mãe. Ai, não, eu também. Até relacionamento também. Se tu falar, ai, meu marido, minha mulher é meu melhor amigo. Não, não é. Nossa, meu Deus do céu, quem fala isso? Tipo, quem vive isso, né? Não, exato. Desculpa. Sem julgamentos, a gente já julgou bastante, mas sem julgamento. Não, é que não substitui. É isso. Não substitui, essa é a questão. Não substitui. É uma amizade diferente. Diferentes. Como amizades de infância são diferentes das amizades, né? É porque assim, ó, eu vou também dar um contexto. Eu estraguei uma amizade me casando com a minha amiga, né? Estraguei a amizade, mas ganhei um casamento. Tá tudo bem. A cara de vocês, tipo assim, tá tudo certo, eu tô Eu tô em feliz. choque, eu fiquei... o que Foi que uma aconteceu? belíssima troca, tá tudo certo. Tu falando assim... Ah, tá, agora eu entendi. Eu me Entendeu? lembrei de qual foi a história. Minha mãe era meio Nazaré Tedesco, assim, fazendo As contas. as contas. Mas, enfim, né, a gente... Mas é o que eu digo, nós não somos, é minha amiga, minha amiga. E só que eu tenho as minhas amigas. E as minhas amigas, por ser casada com uma mulher, elas sempre querem incluir. Tipo assim, hoje vamos nos encontrar só as gurias, sem os guris, mas a Carol entra no meio porque ela é guria. E eu fico, não, né? Sabe que essa E elas querem só
só pra finalizar, e aí elas querem incluir e tal. E às vezes eu tô conversando com as minhas amigas, e daí fizeram um grupo só das minhas amigas, e a Carol fica, e aí, hein? E o que estão falando? E eu falei, mas não te interessa das minhas amigas? E ela fica brava. Sabe que isso que a Bianca falou serve pra gente, falar essa indireta, que muitas vezes a gente conversa, né? Meninos, não hoje. Mas como a gente ama a Carol, ela Não, sempre total. vem É junto. verdade. Então você tem total liberdade, Eu amiga, sei, de eu nos tenho. falar assim, hoje é sem Carol. Eu tenho. É só a E ela Bianca. também tem essa noção agora, né? Tu deu, né? Não, mas ela É fala, sem posso ir, não vou acompanhantes, atrapalhar, assim. não quer ficar à vontade, quero. Não, mas é isso, né? Eu acho meio estranho mesmo isso, assim, né? Não, eu faço tudo, ela é tudo pra mim. Enfim, né? O marido, né? Mas tu é o KG, teu melhor amigo? Não que Pode seja. ser, tá tudo certo. Não que seja, ou melhor amigo, ou que substitua as minhas outras amigas. Não, tem momentos Mas que é eu gosto alguém de. que tem, sim, intimidade Mas- pra falar, porque nem Ah, sempre sim, tem. sim, É tem verdade, intimidade. relacionamento Sim, tem essa... sim, Isso que eu tem. falei entre irmãs. Eu tenho, né, assim, tem algo que me barra ali, porque o maior de irmã pesa mais, entende? Então, Sim, entendi. Mas sabe o que eu acho também, Fê? Você é a irmã mais nova, né? sim. Eu sou a irmã mais velha. E eu tenho uma relação muito boa com a minha irmã, mas eu também vou dizer, ela não é minha melhor amiga. A gente tem uma diferença de idade considerável, a gente conversa sobre muitas coisas, mas eu vejo que a gente conversa, a gente gosta, a gente tem muitas coisas parecidas, mas que a base da nossa relação é falar mal dos nossos pais. É desabafar. falar também tem isso, né? E é muito bom ter isso, que é diferente de um relacionamento só. Porque daí, às vezes, eu mando mensagem pra minha irmã e falo assim, ai, Ana, eu não tô sendo louca, né? Mas, tipo assim, nossos pais são isso e aquilo. Ela fala, não! Aí é aquele acolhimento, assim, ó. Tipo, ok, eu nasci normal. E que é um lugar que, claro, tuas amigas podem te escutar e dizer e tal, mas só ela vai te entender, né? Vai porque- estar nesse mesmo lugar que tu, né? Exatamente, gente. E isso é paz para o coração, né? Mas aí vem uma outra coisa também que a gente levantou sobre a questão da amizade. A gente é amiga porque ela concorda com a gente? Ai, Ou Isso a é bom. gente é amiga porque ela nos coloca, tipo, dá umas real pra gente? Todas as minhas amigas, é porque eu dou a real, porque eu não concordo com Ela dá real. Assim, se quer ser a minha amiga, é isso. Mas a gente pode te dar real também. Pode, tá pode. tudo Eu sempre certo. É uma lido- via de duas mãos. E eu sou puro acolhimento, mas eu dou a real antes. Mas eu acho que a gente já falou sobre isso também, né? A gente tem direcionamentos. Eu quero ser mais acolhido, eu sei que a fulana ali vai me ajudar mais, né? Mas às vezes é isso, a gente precisa ouvir um... Sim, por isso que são as de momento, assim, né? Porque eu falei assim, querendo ou não, ou que tem o mesmo papo, que vive a mesma vida, né? Ali, porque senão, se tu já tem, né? Às vezes. Mas daí, que nem as amigas as de infância delas te unem por outra questão. Claro. Né? Porque se tu for lidar com. Se eu for lá chorar em pitanga da minha vida profissional, com as minhas amigas de infância, elas não vão entender bulhufas, né? Sim, não é mundos o contexto. totalmente diferentes, né? Eu preciso compartilhar uma coisa sobre isso. Esses dias a Fê me mandou um negócio que era assim, eu não lembro exatamente, mas era advogado trabalhista, né? Coisas que você pode... horas extras e não sei o que. Me mandou no Instagram. Como evitar horas extras, nananana. Aí eu olhei pra ela e falei, amiga... Eu te mandei isso? Me mandou. Jura? E aí eu achei que você tava consciente, só que eu olhei, como eu tenho uma pane, né, amiga? Eu achei que você tava me mandando um alerta. Aí eu falei assim, saudade de enviar memes, né? Dificilmente não. Era uma amiga preocupada. Exato, era uma coisa muito séria. Fica a dica, né? Horas extras, tananá. Cuidado pra não cair. Vou procurar nos meus encaminhamentos, eu acho que Não, está lá. Foi sem enfim. querer. Mas e também tem uma coisa de geração, né, gurias? A gente falou de adulto e de criança. Eu acho que a questão da criança é que realmente não tem julgamento, né? Ela é minha colega, vamos jogar bola, vamos, pronto, a gente já é amiga, né? Vamos brincar de boneca, pronto. E na vida adulta a gente traz muitas coisas, a gente tem uma desconfiança das pessoas, a gente não é tão aberto. Porque fazer amigos também depende da gente, né? A gente tem que estar aberto pra isso. É que nem relacionamento, né? Tá sempre mais na tua, né? Isso, por isso que eu tava falando. Eu falei, será que a outra amiga. Será que essa pessoa que eu conheci agora, que eu gostei tanto, ela já tem um grupinho de amigas? Vai que
tem, né, a Exato. Jéssica, que ela já tem o grupo fechado. Uma não lista quer. fechada. Isso, não quer adicionar. Não abriu vaga. Só quando abre E daí eu vaga. fico pensando assim, mas será que aquela pessoa, ela gosta de mim tanto quanto eu gosto dela? Sim. E eu acho que isso quando tu é criança tu não tem, Não né? tem, exato. E daí depois, né? É muito diferente, né? E eu acho também que nós também somos de uma geração que nasceu analógica e está, né, digital, enfim. E essa geração nova, eu acho que talvez seja muito mais difícil fazer relações mais profundas, né? Essa coisa, eu ouço muitos jovens, porque minha amiga, mas como assim tua amiga? Da onde tu conhece a pessoa? A pessoa mora lá, minha amiga é de internet. E aí tu vai encontrar a pessoa, porque às vezes rola, vou viajar pra encontrar e a coisa não tem, né? Porque é muito diferente, né? Eu tava vendo um dado que diz que 22% dos millennials norte-americanos não têm amigos, afirmam não ter amigos, né? Nenhumzinho. E daí tu pensa assim, que são pessoas jovens, né? Enfim, e que consideram não ter amigos, ou que pouca gente considera ter um amigo próximo. Por exemplo, 28% das pessoas dizem que só tem um amigo próximo. Sabe a minha contribuição pra falar sobre isso? E, gente, tá muito difícil manter relações. E aí a gente fala de um parâmetro. Bianca trouxe dados do parâmetro atual, que é a internet. E aí parece que a gente retrocede alguns anos antes de nós, quando havia ali pós-guerra e tal, vários outros anos que também havia uma desconfiança que não era fácil assim de ter amizade. E aí, né, qual que é o padrão psicológico que se entra nesse sentido? Porque é tudo baseado, tipo, antes numa desconfiança e agora num relacionamento tão raso, né? Que você fala, meu amigo, mas assim, mas não posso contar. E eu falo por mim, né, que essa minha, né, estou cansada não, já tenho amigos o suficiente, se quiser, achei vaga na minha agenda. Mas, gente, é uma brincadeira que eu faço, mas de fato, eu valorizo muito a amizade. A amizade é uma coisa muito importante pra mim, sempre foi. Então, assim, amigas, podem contar comigo no que estiver dentro, né, das minhas possibilidades. Eu sou muito leal às minhas amizades. E é por isso que eu falo isso, né? De que, eu não tô disposta. É claro que se a pessoa for legal e super interessante, se ela gostar de mim e a gente estiver numa mesa aí de conversa, óbvio, né? Que eu vou estar disponível, vamos, né? Mas assim, todo aquele rolê... E eu acho também que tem um status da amizade, entende? Tipo, minha conhecida, minha colega de trabalho, né? A guria que eu conheci não sei aonde, vou ali tomar... Mas assim, pra mim, pelo menos, tem um peso quando eu digo assim, ela é minha amiga. Eu sinto da mesma forma. Eu vou jantar com as minhas amigas e tal. Tanto que as minhas amigas da vida, assim, tem muitos ciúmes de vocês, por exemplo. As tuas amigas de Canela, como assim amiga? E a gente sempre fala entre nós, A gente também tem dessas duas aí. Que é tipo assim, não, são conhecidas, né? Então eu acho que tem isso. E isso que tu falou, né, Jéssica? Amizade requer investimento de tempo, de atenção, de disponibilidade. E a gente, vida adulta, é difícil tu ter essa atenção, né? E também com essa nova geração, já que a gente falou sobre essa questão dessa dificuldade deles se conectarem, também tem muito, em razão disso, a gente poderia citar Bauman aqui, né? Da Amor Líquido, Modernidade Líquida, que é basicamente essa que é a grande questão, de que tu se relaciona pela internet, número de seguidores, isso não é real, né? Isso não é de verdade. Olha a Virgínia aí, gente, né? De um dia pra noite era tal e agora tá... Não, ela foi um belo exemplo, Karen, que tipo assim, era 100 mil menos 200 mil, 200 mil menos 50 mil e assim vai. Não, o Felca sozinho desmoronou ali o número de seguidores dela. Né? O quê? O Felca, Felca? outro influenciador. Enfim, mas que eu digo, essas relações que são baseadas exatamente em coisas que não são sólidas, né? Em relações não sólidas, fluídas, né? Que muito facilmente se liquefazem, né? Sei lá se essa palavra existe. Mas é essa grande dificuldade. E também tem uma questão, pelo menos minha, pessoal, eu, um tempo atrás, mais jovem, né, mais nova, eu tinha muita disponibilidade de sair, pra tudo quanto é rolê. Hoje, gente, eu tenho uma vontade de ficar em casa. Nossa, Exato, é bem isso. Às vezes eu fico tão feliz quando um programa, não vai dar. Ai, que bom. Nem queria. Eu tava aqui arranjando uma desculpa e ele simplesmente não vai acontecer. Gente, obrigada a Deus. E sabe que eu vou pegar outro exemplo, gente, que é isso. Eu não gosto muito de sair, assim, principalmente à noite e tal. Eu não gosto, eu gosto de ficar em casa, né, descansando, porque eu acordo no inverno. cedo. No inverno, então. Aí teve um dia...
Eu vou usar a Fê de novo. A Fê, hoje tu é a preferida. É o exemplo. Não, mas é que teve um dia, era um domingo à noite, eu tinha que ir na academia outro dia. Aí eu falei assim, Fê, não quero sair. Isso faz um tempo já, Fê, não quero sair. Daí a Fê me mandou assim, eu coloquei uma saia, eu me arrumei, ninguém vai ir comigo. Daí eu falei, vamos com você. Não, mas eu quero deixar claro que isso era dia 25 de dezembro, eu acho. Ou 26, assim. Isso eu não lembro. Ou, sei lá, era Sim, um dia muito eu cagado. tava muito triste, eu tava falou, sozinha e eles tinham combinado. E eu, tipo assim, eu tava queridos, a Jéssica e o Juliano me levaram sair. Nós dois. Eles me Muito levaram. bem, muito bem. E aí, gente, a Fé é muito difícil de falar essas coisas. Ela falou assim, verdade. eu estou muito chateada. Coisa assim, tipo, não. Aí eu olhei pra Juliano e falei assim, Juliano, a gente vai com a Fê. Eu disse, ela tá falando, é porque ela tá Mas é isso, né? Exatamente. É isso. Foi esse o eu sentimento. agradeci, eu falei, muito obrigada. Eu tava precisando. Eu tava precisando sair de casa. Mas eu acho que é isso, é essa amizade, gente, que eu Sim. sempre menciono, que eu não Sim. estou disposta a ter outros amigos pra esse tipo de Sinto vaga, muito. entende? Eu Mas acho... é verdadeiro, né? Enfim, eu acho que senão acaba ficando Gente. superficial. E as Quando coisas... todo mundo tem uma amiga solteira no rolê, É. sempre envolve um esforço, entende? Isso é verdade. Tipo, vamos lá. E de forma alguma, isso foi ruim. A gente foi, tomou um vinho, foi ótimo. Não é Sim. disso que eu estou falando, só pra voltar. É que eu não vou ter uma entrega com muito mais pessoas, entendeu? Sim. Nesse sentido, tipo... Gente, eu sou muito legal. Quem quiser me conhecer, né? Frequente os lugares que eu vá e vá, né, pra uma conversa bebendo vinho comigo. Agora, amigo, Só tá Fê. sendo difícil. Desses que pedem. Pelo jeito, só Não, Fê. não, eu peguei a Fê como exemplo nessas, Sim. né? Mas teríamos todas juntas. Tá bom, mas ok. Tudo bem, Jess. Tudo bem. A ciumenta aqui sou eu, tá, gente? Tá. Não inventam os papéis. Não, jamais. Tem isso, né? Tem a amiga tóxica, né, também. Nossa, Bia. Eu não quis dizer de ti, eu tava me lembrando que tu falou da ciumenta, porque às vezes é isso, né? As amigas, elas passam do ponto também, né? Mas eu acho que a pessoa tóxica, que é bem né? isso, tipo, cara, não, né? Até aqui tudo Sim, bem, mas sim. depois, né? Sim. Ou te manipula de certa maneira que tu começa, tipo, não, só um pouquinho, só eu tô dando aqui pra essa amizade e não tô recebendo nada, né? Porque é uma troca, né? Nós que somos de peixes, A gente dá a muito. gente tá sempre dando, servindo, né? E às vezes a gente esquece de que, não, pera Não, só a um gente pouquinho. esquece sempre, a gente tem uma memória de peixe mesmo. Né? Exato. Memória de Dory, eu adoro isso. Exatamente. Eu, tanto que eu falo pro KG, olha, aconteceu isso, tu me lembra? Porque eu vou me esquecer. Me lembra por que eu fiquei brava com essa pessoa, é isso, né? Porque nem ela vem com o psicólogo, chocolatinho, eu já esqueci tudo. Não, vocês querem exemplos de vocês? Vamos trazer. Não sei, vamos esperar acabar pedir aqui o tempo programa. nesse programa. A gente entrega tudo nesse programa. E problema de memória aqui não não tem. existe. O rancor, ele é mais Eu sou forte. uma geminiana com ar total, mas eu tenho vários outros planetas, gente. E a Bianca me mandou uma mensagem essa semana, apesar de ter esquecido do meu aniversário, me não- mandado mensagem 11 e pouco da noite, enfim, Foi dentro eu do nasci dia. às 6h10 da manhã, aí ela já mandou assim, tá dentro do dia, Karen também, tá? Sim. Mas eu falei com a Bianca depois, e a Bianca me disse a seguinte coisa, mas você ficou chateada, Ming? Sim, porque eu Qual percebi o silêncio. Qual foi a minha resposta? Agora eu vou falar ao vivo. Quem me mandou mensagem foi a Carol, com várias desculpas plausíveis. Aí eu falei assim, a minha vingança será demorar mais de 24 horas pra responder. E tu acha que a gente não percebeu? Eu respondo muito rápido. Aí depois respondi. Aí a Bianca veio falar comigo e falou, amiga, você está chateada? Eu falei, amiga, não, tá tudo certo. Mas se eu falar que eu não fiquei chateada Claro. por ter recebido parabéns no dia, eu estaria mentindo. E como eu não sou mentirosa, É fiquei verdade. chateada. Mas tá tudo bem. Eu já dei 20 chibatadas em mim mesma. Está tudo certo, mas é isso, amigas. Quando vocês me verem mentindo, aí vocês se preocupem que vocês perderam uma amiga. Não, mas é isso. Também fui muito honesta em dizer, né? O dia realmente passou, mas não muda nada do meu amor por ti, que estou você. falando ao vivo.
Não, mas é verdade, né? Não, e poder dizer, e também tu tá, né? Sim, fiquei chateada, mas Sim, tudo mas bem, é óbvio beleza, que sim, né? Não, e foi exatamente essa minha É, resposta. exato. Sim, fiquei chateada, mas tá tudo bem. Essa, Amo você. essa é a seguimos. realidade de gente grande, né? Sim, fiquei puta, mas vai fazer o quê? É, Passa, tem que exato, passar, né? tem que passar. Não é que nem minha sobrinha tava aí no Passou? final de semana e tudo ela falava, então eu não vou mais brincar contigo. Então tá bom, quando tu quiser brincar, me chama. É, isso eu com certeza faria. Em alguns Né? outros, Exato. né? Mas Se agora fosse não anos dá atrás, tempo, Vou né? dar um gelo. Tu é muito de dar gelo nas amigas? Vocês Nossa, são? não, gente. Inclusive, eu acho que essa é uma das piores coisas que pode fazer. Pois é, não Eu façam gosto, isso, eu não né? gosto. Enfrentem É. suas conversas reais, né? Eu sou daquela que não respondo quando eu tô de cabeça quente. Tá, ok. A não ser que eu não tenha mais respeito pela pessoa. Mas aí não é tua Por quê? amiga, né? Não, porque quando eu tô com a cabeça quente, quando eu tenho respeito pela pessoa, eu não quero falar alguma coisa da qual eu possa me arrepender depois, então eu não respondo. Eu tento me acalmar, né? Passar, que madura. entender. Muitos anos de terapia, como eu disse, a gente tem uma história A gente tem aqui, né? lastro. Tem um tempo ali de ter falado e se arrependido depois. Entendi. Então, quando eu tô chateada por alguma razão, não é que eu dê gelo, é porque eu não quero responder no calor da hora. É, eu não consigo, mesmo que eu queira. Aquilo vai ficar me incomodando. Tipo, meu Deus, tem que responder a pessoa, tem que falar com a pessoa falou comigo. Eu não vou conseguir, sabe? Ser tão fria e calculista. Na verdade, Já eu me vê, importo né, com que que a pessoa vai de- ficar chateada comigo. Você fala, gente, não é nem por mal. Eu sempre acho que o tempo Mesmo eu resolve brava as com coisas. ela. Eu sei que no fundo não. Mas eu sempre acredito que o tempo vai resolver as coisas, assim, claro. Às Mas vezes o tempo é ajuda. um bom Às aliado vezes ajuda, mesmo. mas, né, às vezes Ai, só gente, agradece. eu com fogo no rabo que eu tenho, eu preciso responder tudo e tem que ser tipo, vamos resolver agora tudo isso aqui. Você que me responda também. Será que seria uma ansiedade, talvez, diagnosticada? Ou não diagnosticado. Que nós estamos diagnosticando Não, agora. É total, mas tipo assim, vamos resolver isso, vai ter que ser agora. Tá, eu falo o que eu entendi. quero, você fala o que eu quero e a Entendi. partir de... Né? Mas Eu não. falo o que eu quero, tu escuta e não fala nada. Eu falo o que eu quero, tu fala o que eu quero. E eu respondo o que eu quero. E tu responde pra mim o que eu te mandei. Inclusive, Meu tu não roteiro. precisa nem estar presente. O roteiro é meu. Semelhança, eu falo o que eu quero, tu também fala. E aí todo mundo vive feliz no que eu quero. Todo mundo que interessa vive feliz. Mas sabe que uma das grandes questões da longevidade, né, dos países que têm índices altíssimos de longevidade, são por conta das relações das pessoas, né? Mas das relações é- de amizade. É comprovado, né? Que as relações, elas fazem muita diferença no bem-estar, né? No psicológico, né? Agora, minha avó tá super velhinha, assim, tá ficando mais velhinha. Sempre foi uma pessoa muito ativa e eu fico muito, né, naquilo. Ah, minha avó e tal. E uma das grandes coisas que a gente tem insistido muito é isso. Vó, tu tem que sair de casa, tu tem que ver gente, tu tem que conversar com pessoas, porque senão tu vai te afunilando nesse sofá e realmente a vida não vai mais fazer sentido, né? Então é muito complicado, assim, né? E é bem isso, assim, acho que manter as amizades é cientificamente comprovado que é importante pra uma E como vida... é esforço, né? É manutenção, né? Às vezes, né, a gente acha que não, mas é verdade, né? Bom, que nem relacionamento, que nem academia, que nem, né? exato. Que essa eu não consigo manter, mas, né, os outros que tem que ter um certo esforço, né? Tem, que é o investimento ali na amizade. Muito bem, a gente tá se encaminhando aqui pro final de mais um Happy Wine. Já acabou? Muito obrigada. Já acabou, já tá quase Do Jô, acabando. né? A gente não vai ter essa no Jô. Não vai ser Não vai entrevistado. ter, mas a gente tem canecas que se assemelham ao Jô, que ninguém é sabe o que verdade. tem aqui dentro. Será um vinho branco, será um frisante, Um será um aguardente. rosé. E nós tomamos hoje, só pra gente encerrar então, né, um vinho da Bodega Garçon, do Uruguai, que fica lá perto de Punta del Este. Olha E lá, que nossos não amigos. adianta querer procurar. Não adianta. Porque Tem que ir esse até lá. rótulo é especificamente vendido somente lá. Vai ter que ir Inclusive, isso é uma demonstração da minha amizade, porque eu fui até lá e comprei esse vinho para tomarmos juntas e esperei 2 anos para tomar. Isso é verdade esse bilhete. E estamos tomamos já, né? Porque a garrafa já acabou. E é um vinho, então, chamado Gente. 6 Manos, porque são 6 mãos que fazem. Palmas silenciosas, tá? Que eu tô aqui, ó. E tu vai abrir agora esse espumante só pra gente ter uma sonoplastia. Pra fechar. Eu vou, Pra fiquem aí encerrar. na escuta. E quem tá nos assistindo vai ver agora esse momento histórico.
Jéssica Piffer abrindo. Vamos ver se ela vai passar no teste, espumante né? de comemoração do aniversário. Já não passou. Tá, já não passou. Tirou a gaiola, já tirei, não passou. mas é que machuca a minha mão e cria calo. Não gosto, né? Calo só da academia. Isso mesmo. Tchan, 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 Ah, é. São momentos de emoção, né? Tenso. Então é isso. Até a semana que vem com mais um Happy Wine aqui na Clube. E também nas nossas plataformas Spotify, YouTube. Entra lá no nosso Instagram, @Happy Wine na Clube, que vocês vão saber tudo como nos assistir e escutar. Tchau, tchau. Um brinde.